com essa ideia de fazer uma perfoaula, porque perfoaula não é uma coisa que eu invento, tá, gente, que eu inventei, é uma coisa que já é uma metodologia de trabalho que se trabalha no Brasil afora, tá? Então muita gente tem trabalhado e pesquisado sobre isso. O pessoal da performance, da pedagogia, do teatro, enfim, né? Muita gente pesquisando sobre isso. É um campo de pesquisa. É uma metodologia de trabalho cênico também. Então, ao invés, eu pensei, bom, vou trazer na última aula para fazer essa passada geral da disciplina, que é um jeito da galera ter o contato com essa maneira de trabalhar uma possível aula, né? Para, se vocês tiverem vontade, também ir pesquisando ao longo do curso de vocês também. Então, quando eu estava pensando em fazer a perfoaula, foi um dia que eu estava podando um manjericão em casa. Eu tenho uma hortinha, né, uma hortinha espiralada, assim, toda trabalhada na permacultura, e uma bem cartesiana quadrada, né, assim, mas as duas são legais. E aí, o manjericão que fica bem no meio da hortinha espiralada, ela começou assim, porque teve um dia que eu fui à feira e aí eu comprei manjericão para botar na massa. E aí eu usei as folhinhas do manjericão e peguei uma estaquinha, um caule assim dela que sobrou, e aí eu botei dentro d'água. E ela começou a criar raízes, né? E ficou, não sei se vocês enxergam daí, isso aqui são raízes do manjericão na água, só água. E aí eu coloquei o manjericão dentro da hortinha, nessa terra, e, gente, virou um arbusto, que é um arbusto desse tamanho de manjericão, e eu tenho que podar a cada momento, porque ele começa a fazer sombra para as outras plantinhas, daí a alface não cresce, enfim. Eu estava podando o manjericão, e eu pensei, por que não relacionar o manjericão, a poda do manjericão e o plantio do manjericão, né, com a nossa última aula de teatro? Então, Nossa. Por que não? Por que não? Se a gente está trabalhando com criação de sentido, Não é? o que não pode, né? Não é que tudo pode, mas o que não pode, né? Aí, assim, então, a nossa disciplina então, de metodologia de ensino de teatro, lembrando da primeira vez que a gente se encontrou, né? Assim, dentro da sala de aula, dia 28 de fevereiro, 41 estudantes chegando, ingressando ou reingressando na faculdade, né? Cheio de ideias, fervilhando, desejos, expectativas e tal, né? E, em princípio, era uma disciplina que ainda não tinha nada. O que é a metodologia do ensino de teatro? Vocês têm pistas, mas o que é isso, né? E aí, esse primeiro momento, para mim, eu vejo como esse recipiente que aparentemente pode parecer que está vazio ou sem nada dentro, né? E esse recipiente é para colocar mudinhas, né? Sementinhas. Por que a gente coloca nos baldinhos antes de botar na horta? Porque é um jeito da gente cuidar com mais cautela, colocar mais cuidado na plantinha que está, ou na semente que ainda ela é fraquinha, né? Ela não tem ainda uma sustância, ela não se sustenta sozinha. Então a gente bota sementinhas e mudinhas aqui, a gente vai regando, colocando no sol, tirando do sol e coisa de chorar. E aí a gente coloca as mudinhas e as plantinhas e vai cuidando delas para quando elas estiverem já fortinhas, assim, com a raiz mais potente, a gente conseguir fazer transplantar ela para um lugar maior onde ela consiga se sustentar sozinha. Então esse balde, esse recipiente aqui, para mim é o início da nossa disciplina, que aparentemente está vazio, mas que tem a possibilidade de se construir um mundo aqui dentro, uma vida. E assim como a Viola Scoring, ou a Viola Scoring, nos ensina, nada existe, nada é imaginário. Assim, o espaço onde a gente vive, as coisas, o lugar onde a gente vive não é imaginário. É um lugar cheio de possibilidades, porque na verdade não está vazio, ele só é invisível. E aí, conforme a gente vai trabalhando nele, a gente vai criando condensações, vai criando volumes, e vai colocando focos e objetivos, e vai colocando, né, e vai tirando um monte de coisa dentro, e conforme a gente vai trabalhando essa matéria, a gente vai concretizando a matéria. E esse baldinho, ele tem furos, né? Não é um baldinho
E os furinhos servem para escoer. Esses furinhos servem para escorrer a água que está em excesso na planta. Porque quando a planta é muito encharcada, muita água, ela pode apodrecer e morrer. Então, todo o excesso da terra que tem na planta sai por aqui. Ou seja, esses furos ajudam a sintetizar e a reter o que é importante para a planta. Como as imagens e as reações que vocês fizeram ao longo do semestre. Que cada encontro vocês faziam reações com essa ideia, né? De reter aquilo que era importante de cada conteúdo, de cada coisa que a gente trabalhava, de cada encontro que acontecia. Então esse era o papel, a perspectiva de cada reação. Era como os furinhos do balde. Então, para fazer a base do plantio, nesses baldinhos a gente gosta, é indicado a gente usar cascas de árvores, assim, cascas grossas, ou cascalhos, né? Eu gosto de trabalhar com cascalho, brita. O cascalho, ele ajuda a dar sustentação para a planta. Então, a gente vai, bate vento, enfim, o cascalho é uma matéria que ela não decompõe facilmente, não se deteriora facilmente. E ela está aí para ajudar a planta a se sustentar. E assim eu percebo o nosso primeiro texto que a gente trabalhou da Ana May Barbosa, a arte educadora, a primeira arte educadora no Brasil, que era aqueles 200 anos de educação em 100.000 palavras, né? E aí vocês fizeram as leituras, a gente discutiu durante uns 3, 4 encontros, né, aquele texto, e aí vocês tiraram as primeiras palavras sínteses. Essas aqui. As que estão sublinhadas são as. São as palavras que apareceram mais vezes, que vocês repetiram, que ecoaram entre vocês, né? Então eu sublinhei que apareceram 2 ou 3 vezes. Foram essas as palavras que sintetizaram para vocês o texto da Ana May Barbosa. A gente pode ler com mais cuidado. Isso tudo dentro da nossa unidade, da nossa primeira unidade do semestre, né? Porque a disciplina ela foi dividida em 4 unidades. A primeira unidade que a gente está trabalhando agora, que é o ensino do teatro no Brasil. Então a gente passou pela Ana May Barbosa, falando toda a historicização, né, do ensino, da educação no Brasil, como ele começou a ser trabalhado no nosso contexto do nosso país, né, desde a chegada da corte portuguesa fugindo lá das Europa. E aí quando a gente vai entrar no segundo texto, né, da segunda parte assim, da nossa disciplina, que é o momento que chega a areia grossa. A areia, ela é colocada em cima da brita, porque a areia, ela ajuda a manter a terra úmida, né? Então, assim, o manjericão é uma planta que precisa do solo bem úmido, ao mesmo tempo que precisa de muito sol. Então, a areia, ela ajuda, é um material que não retém a água, mas também não deixa ela escorrer. Ou seja, mantém a planta úmida, então tu não precisa ficar toda hora regando ela e tal. Tu bota um pouquinho de água e ela condensa, assim, ela ajuda, né? Então, os textos da Celine Kanda que a gente trabalhou, que ela fala sobre a importância do teatro dentro dos contextos educacionais, dentro da escola. Ou seja, como é que o teatro tem essa capacidade, e a partir do teatro, a possibilidade da gente repensar a própria estrutura de educação, né? O formato escolar, aquele formato mais enrijecido, mais quadrado. Então, essa ideia da areia que mantém úmida, né? A plantinha que está lá dentro, ou as crianças, as pessoas que estão convivendo naquele espaço de educação, né? A ideia do teatro e educação como um lugar de sensibilização e de pensar novos contextos, de trabalhar a expressão dos estudantes, né? Tudo aquilo, né? Estão acompanhando? Sim. Então a nossa areia é a Celine Kanda. E a nossa última camada para preparar o nosso baldinho é a terra.
Quem que vocês acham que são a Terra? Paulo Freire, Luiz Rufino, Muito bem. O que vocês lembram da Bell Hooks, do Rufino e do Paulo Freire? Coisas que vocês lembram dos textos que vocês leram, assim. Tem o método de autorização foda. Transgressão. Engajamento. Afetividade. Terceiro caminho. metodologia precisa para ensinar. Humanização. Resgate. Encruzilhada, resgate. Educação liberta e amada. Diversas amarras. Crítica. Dimensão, crítica, ludicidade, escuta, empatia. Tudo isso, né, gente? É isso, né? Quando vocês falarem de Paulo Freire, Bell Hooks e Luiz Rufino, é isso, né? Engajamento, uma educação menos hierarquizada, né? Mais horizontalizada e caminhos que se entrecruzam, de saberes que se entrecruzam no mesmo corpo, né? E que as vivências, elas são saberes que precisam ser valorizados para que a educação de fato aconteça, né? De fato aconteça. Aí a gente finalizou o nosso preparo do plantio aqui com tudo isso, né? Nossa terrinha aqui por cima, porque sem terra não tem comida, não tem planta, né? E sem planta a gente não come, sem comida a gente não vive, sem comida a gente morre, então precisa da terra. Né? Aí a gente finalizou a nossa essa primeira unidade da disciplina, que foi essa do ensino da educação no Brasil. Aí a gente entrou na segunda unidade, que era Homo Ludens. Homo Ludens, que é uma unidade homônima ao texto que a gente leu do polonês, do Rolazinga, né? E que eu pedi para que vocês, logo no início da unidade, vocês trouxessem brincadeiras de criança, né? Para vocês apresentarem para os colegas e para vocês brincarem posteriormente, né? Então a gente fez o print cavou nas memórias de cada um de vocês, né? E a gente começou a perceber que cada lugar tinha sua própria brincadeira, sua própria cultura e muitas vezes elas se relacionavam e ecoavam entre elas. Como o Fabian, que falou que tinha papa caliente lá na Venezuela, em Caxias do Sul, na minha realidade tinha batata quente, né? E stop, que apareceu em várias brincadeiras. Enfim, brincadeiras que mesmo que façam parte de um lugar, às vezes ecoam entre vários. Então a gente vai se relacionando muito pelas brincadeiras, pelos jogos. Então a importância dos jogos, né, para o desenvolvimento do ser humano. E aí eu lembro que eu via muitas umas carinhas assim, olhando e dizendo, nossa, mas o que tem a ver eu brincar de stop ou de batata quente dentro da universidade? Onde é que eu vejo, onde é que tem ciência nisso? Eu vou toda segunda-feira, terça-feira, agora das próximas semanas, então quer dizer que eu vou ir para a universidade para brincar de pular corda, de brincar de esconde-esconde. É isso que eu vou fazer? O que tem de ciência nisso? Eu cresci, virei adulto, pago minhas contas e eu estou brincando disso na escola, na universidade. Eu preciso disso. E aí, eu lembro que naquela aula em que vocês apresentaram os jogos, que vocês brincaram e que eu vi que tinha umas carinhas que estavam nessa dúvida, assim. E eu pensei, nossa, olha só, né, quanto ensinam pra gente que a nossa cultura às vezes não é boa, não é a cultura que a gente precisa saber, não é valorizada, né? O quanto as nossas brincadeiras às vezes não são sérias e o quanto as crianças às vezes são desvalorizadas nos saberes, né? Tudo isso eu fiquei pensando assim, quando eu vi assim alguns jogos, né? Mas eu ia botar o manjericão agora, mas ainda não é hora de botar o manjericão, porque, como diria o cantor e compositor Jorge Drexler,
Nosotros ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Eita, que bonito. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nueva en el viento. No estar bien, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nueva en el viento. No estar bien, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el tacto que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el tacto que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú, o yo te guío? Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Los dos bebiendo del mismo agua. É muita gente boa, né? Daqui tem muito bom agrado, mas é incompetente. Fazer o quê? Nós não temos assim, dinheiro, estrutura e condições de pagar gente para fazer isso. A gente convida os parceiros que estão de férias aí, né? É isso. Então, boa tarde para vocês. Boa tarde. Está aqui de novo, né? Então, é a segunda vez que eu venho já para o colégio de vocês, né? Tanto que nossa, vamos. E aí, eu falei com a Tefa, daí a Tefa disse que era para eu vir aqui, porque eu vim no semestre, né, falar de jogo para vocês, né? E aí, não sei se vocês lembram, eu tenho os slides, né? Eu não trouxe todos, porque a Tefa disse que era só que estavam parecidos, assim, né? Rápida, rasteira e grossa, que nem eu. Aí eu fiz os meus slides, e aí era de jogo, era só de jogo que nós falamos, né? E aí o jogo desse polonês aqui, né? O polonês é aquele que escreve de um jeito, mas você fala de outro, que na Polônia acontece desse jeito, né? O pessoal pensa de um jeito e fala de outro, né? Escreve assim e fala Rałazinga, não é como que escreve, nada. Mas diz que é assim lá mesmo, né? E aí esse aqui é o velho do Rałazinga, que escreveu o livro O Homo Ludem, que fala daquelas coisas lá, que a cultura, o jogo é uma coisa que vem antes da cultura, que vem da própria natureza, que os bichos jogam, que né, tá tudo relacionado, assim. E que quando que o homem, a civilização, as mulheres também, começaram a jogar, colocaram muita pouca coisa dentro das regras do que é um jogo, né? E aí tem esse slide, que não sei se vocês lembram, que era genial. Genial. Que era assim, o que precisava para ter um jogo, vocês lembram? Lembram? Regras. As regras? Espaço delimitado. Hã? Espaço delimitado. O espaço delimitado. O tempo. Participante. O voluntário. O início, meio e fim, né? Tensão. Atenção, que é aquele rosto travado, né? O início, não é o início que tá, se puxando bem, o início tenso. Então tem uma alegria, tem uma tensão. E, o que mais? Isso aqui vocês lembram? É dentro e fora do jogo. É aqui dentro, totalmente dentro do jogo. E eu sei quando que tô fora do jogo. Aí eu entro, saio, quanto que eu quero, porque eu tenho essa noção do que é um jogo, o que é realidade.
Estão vendo? Ou tô só eu com meu eu aqui? Então, a grosso modo, né, que bom que vocês leram, que vocês aprenderam muito bem, a Tefra realmente é uma ótima professora. E aí, para lembrar direito, né, de um todo aí, Rafael, tu te prepara, para não deixar os pronto. outros na mão, né? Tô Os pronto. outros, no caso eu mesmo. Porque quando que nós trabalhamos a coisa do jogo, teve um videokê que nós fizemos, né? Que estourou número 1 de todas as rádios Caldense. Todas as rádios Caldense. Daí eu pensei, vou levar pra eles, né? Entra com eles. E aí vou levar pra eles porque eles gostaram daquela música e realmente ela é feita de chiclete, pra ficar mesmo, né? E aí a gente vai soltar o videokê e naquele esquema, né, pessoal? Momento de visibilidade é meu. Eu que vou cantar. Mas vocês vão ter o momento de vocês do refrão, que é o momento coletivo. Tá? Pode soltar. Aumenta o volume, não precisa ter medo de botar volume. Aumenta o volume, eu disse. Vou cantar mais. É bonito. Humanos são capazes de brincar, eu tô me afirmando. Tanto mais do que pensar de fazer uns apetrechos, nós transformemos a vida em ação. Ou seja, o céu avançar imaginação. Joãozinha foi falando no poder sobre o jogo de brilhar. O jogo é uma atividade voluntária, e se eu quiser, acontece certos limites de espaço, eu não tenho certeza. E acompanha o sentimento de tensão. E a linha consegue indiferença do nosso dia. Essa é toda a minha coisa. Se automatizando, que é o que nós precisa, para ter movimento. O jogo é o próprio meio, ele produz o investimento. Eu cantei a partida, e grande vez de nós, do início ao fim. Vamos descobrir agora! Jogo dramático, o teatral. E sei que não escolhe o voar. Jogo dramático, o teatral. E sei que não escolhe o voar. É uma atividade voluntária, tem seu mistério. Acontece certos limites de espaço e também de tempo. Segue regras em si mesmo e acompanha o sentimento de tensão. E a alegria consegue diferente do nosso dia a dia. E nessa conjuntura, jogadores
na... Obrigada, tu me lembrou mesmo. Isso aí é um. Tu fica quieto, tu não fala, eu não quero. Só tem que botar o play, o botão, só. Descontar 10 quilos. Daí vocês entraram na terceira unidade, que é o jogo e as práticas teatral. E aí vocês entraram num ciclo sem fim de jogo teatral e jogo dramático, né? 547 grupos apresentando sobre jogo dramático e jogo teatral. E aí vocês falaram da né? Esse mesmo programa que é o francês, o das granjas, que é o professor aqui, a carne viva mesmo daqui próximo semestre. Ele existe mesmo, de verdade. Passado. Passado com tudo, né? Passado, febre, pouco. Né? E aí vocês usaram tudo isso e fizeram o jogo e a prática teatral. E aí eu me nego a falar sobre jogo dramático e jogo teatral. Eu me nego. Eu espero nunca mais precisar ver isso na minha vida. Mas uma coisa importante de falar para vocês, que quando que tem jogo teatral, o que é importante é a questão da plateia. Porque tudo que vocês fazem na cena é para alguém que está olhando. Então a plateia é jogadora. Ela é jogadora. Então quando vocês vão dar as aulas de vocês, trabalhar com os grupos de vocês, e vão trabalhar jogo dramático para alguém assistir, pensa, você tem que cobrar da plateia que a plateia esteja participando junto. Porque tudo que é produzido aqui é para alguém que está olhando. E aí no final tem as conversas com a pessoa que está assistindo, com a plateia. E aí é importante que ela devolva para vocês o que elas viram. E que vocês daí pensar sobre isso. Porque assim, ó, depois vocês vão ser alunos das grandes aqui. Estou adiantando uma coisa já. Primeira dica para quem é esperto. O cara pesquisa só a recepção. É um campo grande de pesquisa que é a recepção. Ou seja, o que quer dizer a recepção? Que recebe. Muito bem, estamos chegando. Ou seja, quem recebe? Quem está na plateia? O cara estuda só a recepção. Só não, modo de dizer, né? Que o cara estuda tudo, né? Pelo amor de Deus, não vamos dizer por aí que ninguém diz que o cara só estuda a recepção. Mato vocês. Mas ele tem um campo de estudo grande dele, que ele estuda como é que as pessoas recebem o que elas estão vendo. Então a plateia ela é um jogador, ela é super importante. Tá? Então que fique isso bem dentro da cabeça de vocês. Tá? Daí, só que vocês acabaram de falar jogo teatral, jogo dramático, os pedagogos, um monte de gente. E aí um dia vocês tiveram a aula da fruta. Né? Tu gostou? Tu gostou? Por que tu gostou? Ah, vamos comer umas frutas. Mas tu podia ter comido em casa, não precisava ir pra aula pra fazer isso. Não, mas é diferente. Daí você come uma fruta de um jeito diferente. Já aprendeu com a Tefa. É? Ela fez vocês ir pra faculdade comer uma fruta. E teve gente que trouxe fruta que odeia. É verdade, Vocês gostaram disso? Foi uma... Vocês não sabem de casa, né? Nossa, mas enfim, o que a Tefa estava querendo dizer pra vocês? Desculpe. O que ela quis dizer com a coisa da fruta pra vocês? Mais sensível. O sensível, o texto do Duarte Júnior, o sensível, né? De pensar, vocês têm um monte de metodologia, um monte de gente falando o que tem que fazer, e o que eu faço com isso se eu não tenho sensível trabalhado? E aí tem aquele, na parte do texto do Júnior, né? Que ele diz, se a arte ela é responsável por sensibilizar, o que explica o soldado nazista adorar escutar Wagner e outras músicas clássicas, ele tem entendimento de estética e não sei o quê. O quão sensível é a pessoa que faz todas as atrocidades que fez no nazismo, né? Que nós temos heroizado hoje também no Brasil, estamos tentando se livrar de tudo isso, né? Então, por exemplo, a Tefa montou um baldinho de terra, uma areia, brita, que não sei. E aí vai plantar um manjericão. Nossa.
E aí vocês vão sentindo o cheiro, foi lavada as folhinhas também, tá? Daí se quiser comer, pode experimentar. Quem não gosta, só passa pro lado, não precisa destruir uma então que não gosta. E aí se tiver aula sobre o sensível, pra gente pensar como trabalhar o sensível dentro de todas as metodologias e cientificismo que existem no mundo, né? Porque as tecnologias se desenvolvem, né? E quando eu falo de tecnologia, estou falando de computador, estou falando de elevador, mas estou falando de artigo científico, estou falando de jeito de pensar na aula. Tudo isso é tecnologia, né? Pensando tecnologia, aquele jeito que as pessoas se organizam para tocar a vida e o mundo. Então, como é que a gente une tudo isso ao sensível, né? Então, essa daí foi a transição de uma unidade para outra. Rafael, participe. E aí, chegando no quarto e última unidade da disciplina de vocês, a Tefa disse que só queria me ajuda para falar do jogo, que ela disse que as pessoas estão gostando mais de ti do que de mim. E daqui a pouco, porque vai ficar contratado e não vou mais querendo tudo, teve teu momento, muito obrigada, tu vai embora e eu continuo aqui depois, né? Daí ela me disse isso, então tá. Então vamos ficar aqui agora, próxima, a quarta unidade, quem vai fazer é a Tefa. E aí a gente entrou na quarta unidade da disciplina, que foi chamada o processo de criação em sala de aula e outros espaços educativos. E aí a gente trabalhou principalmente a relação do teatro contemporâneo, da cena contemporânea, com a sala de aula, né? Pensando naquilo que a gente conversou ontem sobre quando for fazer um teatro em sala de aula, a ideia é nunca pensar que é um teatrinho nesse modo de pensar teatro que é, porque é para criança, vou fazer de um jeitinho mais infantiloide, nesse sentido, não é infantil, é infantiloide, né? Então, buscando essa relação entre o que se trabalha na cena contemporânea com os contextos educacionais. E aí nisso a gente leu vários textos, né? Mestre Encenador, do Marcos Bulhões, a gente leu O que pode a performance na educação, do Schechner, com tradução do Gilberto Icke. Bom, enfim, aí uma vasta bibliografia pensando na relação de sala de aula com o teatro contemporâneo. E aí, uma das coisas que a gente viu dessa relação, das possibilidades de abordagem, é justamente desfazer da ilusão, né? Quando a gente entra num espaço em que a gente não identifica só... lembra dos vídeos? A gente viu? Aquele vídeo do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que daí a gente não enxerga nem a iluminação do teatro, né? E conforme a gente vai desconstruindo a cena, vai desconstruindo o personagem, vai mostrando a arquitetura dos edifícios, as espacialidades, as possibilidades de atuação diferentes do teatro ilusionista que mostra o personagem. O que mais você lembra? Sobre as dramaturgias, trabalhos de grupo. O que mais? Podem falar. Que aí entra nos trabalhos em grupo que a gente fez. Que vocês apresentaram no Foto Novela. O que foi trabalhado? Eu lembro que tinha um grupo que trabalhava com música. Isso. Uma coisa da construção da dramaturgia. Isso. A gente vai assumindo os corpos em cena, corpos diversos, histórias diversas, referências diversas em cena. A gente vai buscando outras espacialidades para construir cena. Vai pensando numa dramaturgia expandida, que não tem a ver só com a dramaturgia das palavras, mas a dramaturgia como das fotonovelas que vocês fizeram, né, dos corpos que se relacionam com os lugares onde eles estão. Teve uma cena também que era teatro em libras de sombras. Foi bem marcante. Sim, que daí era do. Agora não fugiu o nome dele, mas que é um bailarino e intérprete de libras que faz trabalho de sombras com dança, né? Teve um cabeçudo também. O cabeção. O cabeção da Maria Genete. Isso aí.
tá a nossa plantinha. A nossa plantinha de metodologia. Aqui. Só que é isso, né, gente? É uma plantinha, ela foi plantada, né? Só que para ela continuar crescendo, a gente precisa tratar ela, né? Então a nossa disciplina foi um primeiro momento de chegada de vocês no curso nessa ideia do que são as metodologias de ensino de teatro. Assim como o Paulo Freire fala, né, que a gente não, a função, o papel do educador ele é inacabado, porque ele justamente está sempre em relação aos estudantes. A gente precisa cuidar da plantinha, então a gente precisa regar, a gente precisa colocar no sol, a gente precisa ler, estudar. Conforme a gente vai praticando, a gente também vai aprendendo esse nosso ofício, né? E aí, a ideia é que essa plantinha seja cuidada e ela vire um arbustão, e no momento da poda dela, ela também consiga fazer outras mudinhas. O único problema é que eu não consegui fazer mudinha para todo mundo, porque eu também não sabia quem ia cuidar, quem tinha disponibilidade, espaço em casa e tal. Então eu fiz algumas mudinhas aqui de manjericão. Essa plantinha aqui também é para quem puder levar, é tudo para vocês. E aí, As intérpretes merecem. para finalizar a disciplina, aqui eu botei areia, tá, gente? Então ela já tá molhada. Vocês não precisam colocar água, quem for pegar não precisa colocar água por bastante tempo, tá? Ela já tá. E aí, para finalizar, eu gostaria que vocês escrevessem, tem 3 pincéis atômicos aqui, e que a gente escrevesse, cada pessoa viesse aqui e colocasse palavras simples da disciplina, o que ficou da disciplina para si. Pessoal, presta atenção que vocês são um pouquinho, principalmente da Tefa. Respeito combina com verdade. Assim, com tantos futuros com as suas palavras. Teu olhar sobre a ostra, vendo pedra madre, aquecendo e condensando. Porque cada um aqui sentado é um, mas é único sendo igual. É sentimento intenso. É ternura, a flor da pele. É sonho embalado em papel de padaria. Pede o açúcar ser carregado na sacola de verduras. Vaza no cheiro. Ternura, soube dar a cada um seu um. E de um em um,
um coletivo, que brilhou junto, sem estrela. Fomos sol. Com gosto de fruta e de infância, reagindo, se despindo de moral e dedos. Eternamente, o colo recebeu o que é diferente para outros, indiferentemente. O agradecimento, espero, se dê amanhã, nos palcos e palavras, nas canções e publicações. No amor terno, a ternura. E depois de escrever isso, eu achei que era muito egoísmo meu. Eu pedi para que cada um escrevesse uma palavra que representasse a professora Tefa, porque eu vi que a professora Tefa nos lançou um desafio. Porque eu imaginava dentro da minha vida o que é ser um bom professor, e você desconstruiu tudo isso. Você não é uma boa professora. Você criou um novo conceito, em que eu espero que você não esteja sozinha, porque eu quero ter muito mais Tefas na minha vida. Mas por enquanto, para mim, você está sozinha nesse conceito. E as palavras foram dedicação, deusa, inspiração, positividade, ternura, metodologia foda, vivência, sensibilidade, amiga, pedagogia, atenciosa, incentivadora, esperança, radiante, acolhedora, provocadora, inspiradora, paciente, prestativa, artista, humanista, compreensiva e incrível. Esse é o resumo da disciplina para nós. A nossa emoção. Muito obrigada, gente. Nossa, não tenho o que dizer. Obrigada. A gente só Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver quando uma disciplina que, enfim, num espaço que às vezes é muito duro com as pessoas, né? A academia, ela pode ser um lugar muito duro, assim. E quando chega num lugar como esse, assim, tanta afetividade, carinho, amorosidade, quanto isso é isso, sabe? Eu acho, assim, que tudo, não só isso, mas é tudo isso, né? Então eu fico muito, nossa, meu Deus, eu não sei nem. Só agradecer, só assim. Obrigada. E acordo assim com muita felicidade. Obrigada mesmo, assim. Muito obrigada por tudo, gente, por hoje, por todo o semestre, assim, por tudo que a gente construiu, sabe? Eu comecei a olhar as reações de vocês para construir a perfoaula e eu até comentei com o Rafa e disse, nossa, como é incrível olhar assim para trás e não lá atrás, 3 meses só, e quanta coisa foi feita, quanta coisa pensada, construída, trabalhada. Que lindo que é esse caminho de labor, né? Mostrando a transição de labor e reelaborar assim o que a gente faz. E quanta coisa massa acontece. Então, foi um semestre que eu aprendi muito com vocês também. Eu precisei rever várias referências minhas, assim, a partir do que vocês traziam, das provocações de vocês. Então, para mim, foi de muito aprendizado mesmo. Como diria minha avó, também peço desculpa por qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa. E só agradecer mesmo pelo semestre, gente. Muito obrigada. Que a gente continue se encontrando aí pelas salas de aula, pelos teatros da vida aí. E tamo junto, qualquer coisa que precisarem. Né? Não só trabalho, não quero só trabalhar também com você. Vocês.